Ok, galera, vamos começar então, já deu o nosso tempo. O que nós vamos fazer hoje? Vamos aqui, para petição inicial, questões de prova. Vamos ver de que maneira que a FGV já cobrou uma petição inicial. Você, no dia da prova, vai abrir ali o seu caderno de prova e você vai ver uma situação parecida com essa daqui. Relembrando a parte de identificação das questões, para ser uma petição inicial, o que a FGV vai trazer para você? Vai trazer uma situação que ocorreu lá fora. Quando eu falo lá fora, é fora do processo. Ou seja, aconteceu aqui no dia a dia. Essa é a situação que eles vão narrar. Eles vão falar que o João da Silva trabalhou assim, assado. Não vão falar nada de processo. Não vão falar que tem ação ajuizada, que tem decisão. Não vão falar absolutamente nada sobre processo. Você vai ler a história toda e você vai perceber que ela está relacionada apenas ao dia a dia. É essa história que vai gerar em você a necessidade de redação de uma petição inicial. Porque se eu só tenho ainda a situação no mundo dos fatos, eu tenho que levá-la ao Poder Judiciário, como que eu levo petição inicial. O que vai diferenciar aqui, galera, são os pedidos. Ora eu vou pedir dano moral, ora eu vou pedir acúmulo de função, pagamento de um plus por acúmulo de função, ora eu vou pedir horas extras, ora vou pedir a condenação ao pagamento de multa do artigo 477, vou pedir rescisão indireta, isso que muda. Mas agora, a estrutura básica da petição inicial é absolutamente a mesma. Então, vou ler para vocês aqui essa petição inicial que já foi cobrada na prova da FGV para nós anotarmos aqui. Vamos fazer como no dia da prova. O que você tem que sair anotando que seria importante? O que eu vou anotar aqui que é importante para mim e que vai ser importante para você no dia da sua prova. Então, vamos lá. Vamos começar a ler aqui. Então, vejam. Síntese da entrevista realizada com Heitor Samuel Santos, brasileiro, solteiro, desempregado, filho de Isaura Santos, portador da identidade 559, CPF 202, residente domiciliado na rua 7 de setembro, casa 18, Manaus, Amazonas, CEP 999. Galera, primeiro destaque aqui, primeiro comentário. Vocês estão vendo que a qualificação dele já foi dada de bandeja para vocês. Então, eu tenho aqui já a qualificação do reclamante. Eu vou redigir uma petição inicial, a qualificação já está ali. Mas, Bruno, essa qualificação, ela aparentemente está incompleta se nós compararmos com o artigo 319 do CPC. Ou então, se nós compararmos com aquilo que muitas vezes a gente coloca na petição inicial real do dia a dia. Porque, percebam que não está falando ali qual é a CTPS do empregado. Não tem o número da carteira de trabalho dele, não tem o número do PIS. Muitas vezes no dia a dia, a gente até inclui essas informações para a qualificação ser a mais completa possível. No dia a dia, tem que colocar essas informações. Aqui na prova da OAB, o que você vai fazer? Você vai colocar apenas aquilo que a FGV te forneceu. A FGV só te forneceu isso? Coloque essa qualificação. Copie essa qualificação. Na hora que você estiver redigindo a petição inicial, no cabeçalho, você vai colocar Heitor Samuel Santos, brasileiro, solteiro, desempregado, filho de fulano, portador da identidade. Você vai copiar ali, porque ali já está a sua qualificação. Ah, Bruno, mas eu não posso colocar CTPS número tal, PIS número tal. Pessoal, até pode. CTPS, pontinho, PIS, pontinho. O que eu não recomendo de forma nenhuma é você inventar dados. Isso não pode. Isso é totalmente proibido. Você não vai inventar dados. Eu vou colocar aqui CTPS 11111.
já que eles colocaram, voltando, já que eles colocaram CEP 999, né, eu vou colocar CTPS 111, PIS 222, não faça isso. Por quê? Porque pode ser que o examinador entenda que houve identificação da prova. Você identificou a prova colocando ali dados que foram combinados previamente. A ideia, a presunção é sempre a seguinte: se você coloca um determinado dado, nós vamos entender que você combinou com o eventual examinador o seguinte: se aparecer lá CTPS 111 e PIS 22222 é minha prova, hein? Aí você me dá 10. Essa é a ideia. Por isso que não pode ter nenhum dado inventado. Essa é uma informação que todo professor de prática trabalhista traz para vocês. Não vamos inventar dados. Então, essa é a qualificação que nós temos. Você já guardou porque ela vai ser utilizada na nossa petição inicial. Aí qual que é a síntese que nós temos aqui, pessoal? Qual é a síntese que nós vamos encontrar aqui? Trabalhou na fábrica de produtos de componentes eletrônicos Nimbus S.A., situado na rua Leonor Malquer, 7070, Manaus, Amazonas, CEP 210. Beleza. O que eu tenho aqui? A qualificação do reclamado. Só isso? Eu só vou colocar isso? Só. Não preciso colocar mais nenhum dado. Então, vou dizer que eu estou ajuizando a reclamação trabalhista em face de Nimbus S.A. situado na rua tal. No máximo, galera, aí não seria considerado identificação, nada. No máximo, eu vou colocar Nimbus S.A., pessoa jurídica de direito privado. Isso não tem problema, porque a gente sabe que é uma pessoa jurídica de direito privado. Agora, o que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte: nós não colocamos pessoa jurídica de direito privado. Meu Deus do céu, esqueci de colocar isso daqui. E aí, vou perder ponto? Não. Se você colocar a qualificação do reclamado, aquela ali, Nimbus S.A., rua, situado na rua tal, tá ok. A qualificação do reclamado, ela é válida. Então você não precisa inventar mais nenhum dado, ali consta a qualificação. Só que vocês têm que perceber que aqui existe um outro dado que é fundamental. Olha aqui, vamos voltar. No dia não tem que ter pressa não, tem que ter tranquilidade. Trabalhou na fábrica de componentes que está situada em Manaus, Amazonas. Por que esse dado aqui ele é fundamental, pessoal? Pelo seguinte: qual é o primeiro requisito que nós temos da petição inicial? Primeiro requisito da petição inicial: endereçamento, juízo competente. Juízo competente, aqui no processo do trabalho, aquela situação que nós vamos encontrar em 90% das vezes. A ação trabalhista, ela deve ser ajuizada no local da prestação dos serviços. Artigo 651 da CLT. Então, o artigo 651 da CLT diz que a ação trabalhista deve ser ajuizada no local da prestação dos serviços. Esse camarada prestou serviços em que local? Em Manaus. Ele trabalhou na empresa tal que está situada em Manaus. Eu vou ajuizar a reclamação trabalhista em Manaus. Vou endereçá-la para a Vara do Trabalho de Manaus. Então, lá em cima vai vir: excelentíssimo juiz da Vara do Trabalho de Manaus, Amazonas. E aí você já assegurou o seu pontinho relacionado à competência, ok? Então, por isso que nós temos que ler o problema com cuidado, com tranquilidade. Vamos ler 1, 2, 3 vezes. Vamos destacar os pontos ali, pensando naquela nossa estrutura básica. Então, eu tenho que mandar essa ação trabalhista para algum local. Eu vou lendo o problema com tranquilidade e vou destacando. Achei, trabalhou em Manaus. Depois, nós temos aqui: trabalhou de tanto a tanto. Então, trabalhou de 2012 a 2015.
14. Claro, galera, isso daqui é uma questão que já foi cobrada na OAB. Na época, nós não ajuizaríamos mais essa ação hoje em virtude aqui, ó, do prazo de prescrição. Na época, como isso aqui é uma questão de prova, uma questão real, nós podíamos ainda ajuizar a ação. É como se nós estivéssemos falando hoje, por exemplo, aqui em 2015. Trabalhou até 2015, então dá para ajuizar a ação até 2/7/2017. Ok, galera? Essa aqui não é a nossa preocupação. Então, trabalhou no período de tanto a tanto. Oportunidade, na qual foi dispensado sem justa causa e recebeu corretamente sua indenização. Então, ele foi dispensado sem justa causa e recebeu corretamente sua indenização. Então, aqui já vem a ideia, nós já temos aquela ideia de que não vamos pedir verbas rescisórias. Então, a ideia provavelmente aqui vai depender do que nós temos ainda a ler, mas num primeiro momento a gente já percebe que nós não vamos pedir verbas rescisórias, não vamos pedir 13º, férias, FGTS, multa do FGTS, nada disso, ok? Então ele recebeu corretamente a sua indenização. A empresa possui 220 empregados. Ele é portador de deficiência e soube que após a sua dispensa não houve contratação de um substituto em condição semelhante. Nós vamos ver depois no gabarito que isso daqui é primordial. Vai ser um dos pedidos. Por quê, galera? Eu só posso demitir um portador de deficiência se houver a contratação de outro em condição semelhante. Então, eu demito um empregado deficiente e contrato outro deficiente para essa substituição. Nós vamos ver que se não houver essa contratação, a dispensa vai ser considerada nula e teremos direito à reintegração. Então, é isso que a FGV queria, que nós vamos ver daqui a pouquinho no nosso gabarito. Temos que requerer a reintegração desse empregado porque ele foi demitido, ele é deficiente, não houve essa substituição. Foi a primeira vez que eles cobraram isso daqui na prova da OAB. Realmente não é um ponto normal de se cobrar, foi a primeira vez. Vamos encontrar daqui a pouquinho essa informação no nosso gabarito. Depois nós vamos ver aqui que o seu e-mail pessoal era monitorado pela empresa porque na admissão estava ocorrendo um problema na plataforma institucional. Daí porque a ex-empregadora acordou com os empregados que o conteúdo de trabalho seria enviado ao e-mail particular de cada um, desde que pudesse fazer o monitoramento. Beleza, galera? Vamos lembrar o seguinte aqui, 2 pontos. Vamos lembrar 2 pontos de direito do trabalho. O primeiro ponto aqui que é primordial. Monitoramento de e-mail. O que vocês viram na faculdade? O que vocês viram nos livros? Pode monitorar e-mail? Pode. Se for que e-mail? O corporativo, o institucional. Então, eu trabalho numa empresa e tenho lá o e-mail bruno@empresa.com.br. Esse é o e-mail institucional, esse é o e-mail corporativo. Esse pode ser monitorado. A empresa pode entrar no meu e-mail quando ela quiser para saber o que eu estou recebendo, o que eu estou enviando, que mensagens estou recebendo, que mensagens estou enviando, tranquilamente. Agora, eu não posso monitorar e-mail pessoal dos meus empregados. Falou em monitoramento de e-mail pessoal, está errado. Nós vamos ver aqui que isso pode gerar dano moral. Então, regra geral, não posso monitorar e-mail pessoal. A jogada aqui da FGV para deixar o camarada balançado foi o seguinte, dizer que houve concordância. Porque eles concordaram na admissão, acordou e eles concordaram na admissão que esse e-mail pessoal seria monitorado. Galera, porque houve um problema no e-mail institucional, problema da empresa.
Ah, está com um problema no e-mail da empresa? Problema dela, o empregado não tem nada a ver com isso. Essa concordância ali ela não produz efeitos. Eu concordei na hora da admissão porque eu queria ser demitido. Não é porque eu estava realmente concordando. Ah, não pode vasculhar meu e-mail. Claro que não. Eu acordei para ser admitido porque eu precisava do emprego, porque eu estava desempregado. Então essa é que é a ideia. Essa concordância não é válida. Vocês na faculdade com certeza ouviram falar em alteridade. O que é alteridade? O empregador assume os riscos do empreendimento. Todos os riscos do empreendimento são suportados pelo empregador. Um dos riscos, ter problema no e-mail institucional. Então, se o meu e-mail institucional está com problema, eu corro o risco de mandar o trabalho para vocês e não monitorar o e-mail de vocês. Eu vou mandar as informações de trabalho para o e-mail pessoal de vocês e eu não sei o que vocês estão fazendo com essas informações. É o meu risco. Se eu não quiser correr esse risco, eu vou imprimir e vou entregar a cada um de vocês, vou criar alguma forma arcaica aqui de comunicação dentro da empresa, ok? Essa que era a ideia. Depois, na sequência, nós vamos falar aqui o seguinte, que em razão disso o empregador teve acesso a diversos escritos e fotos particulares do depoente, os famosos nudes. Então viu aqui uns nudes do Heitor. Isso daqui, galera, para quê? Para a gente caracterizar dano moral. Então aqui nós temos o dano moral caracterizado, ok? Então eu já tinha falado em dano moral por essa fiscalização, agora ele ficou mais forte ainda por terem sido vistas ali imagens pessoais, pornográficas talvez, daquele camarada, ok? Depois, seguindo, vamos lá. Vamos falar aqui que, inclusive conteúdo que ele não desejava expor a terceiros. Beleza, na sequência, vamos lá. A questão era bem grande. Durante o contrato, sofreu descontos a título de contribuição sindical e confederativa, mesmo não sendo sindicalizado. Galera, aqui nós teríamos que lembrar das súmulas 666 do Supremo e súmula vinculante 40. Súmula vinculante 40, súmula 666 do Supremo, contribuição sindical, confederativa, devida aqui apenas pelo sindicalizado. O único que é devido por todos, o único que seria devido por todos é o imposto sindical. Ainda estão ali tentando terminar com o imposto sindical, excluir o imposto sindical obrigatório para todos, sindicalizados ou não. Por enquanto, o que nós temos aqui, à luz dessas súmulas 666 do Supremo, súmula vinculante 40 também do Supremo, é a questão da contribuição sindical confederativa só para sindicalizados. Se eu não sou sindicalizado, não pode descontar. Você só pode descontar de mim o imposto sindical enquanto ele não for extinto. Ok, galera? Na sequência, vamos lá. Teve a CTPS, então teve a CTPS assinada como assistente de estoque, mas em parte do horário de trabalho também realizava as tarefas de um analista de compras. Então teve a carteira assinada como assistente de estoque, mas também realizava as tarefas de analista de compras. Isso daqui para quê, pessoal? Por que a FGV trouxe essa informação? Para nós pensarmos em cumulação de funções. Eu fui contratado para uma determinada função, mas também desenvolvia outra função, ou seja, cumulava funções, devo receber um plus salarial aqui, devo receber uma quantia além que justifique aqui esse trabalho nas duas funções. Ele desenvolvia
essas duas funções, por quê? Pois o chefe determinava que ele fizesse pesquisa de preço e comparasse a sua evolução ao longo do tempo, atividades estranhas ao seu mister de assistente de estoque. Então, para nós pensarmos em cumulação de funções, a necessidade de se requerer um plus salarial. Depois, trabalhava de segunda a sexta-feira, das 8 às 4h45, com intervalo de 45 minutos para a refeição, e aos sábados, 8 às 12, sem intervalo. Você, contratado como advogado, deve apresentar a medida processual adequada à defesa dos interesses, sem criar, olha aqui, o que eu falei lá em cima, a própria FGV já trouxe aqui, ó, sem criar dados ou fatos não informados. Criou, corre-se o risco de ter a prova zerada, porque por identificação da mesma, ok? Então, sem criar dados ou fatos que não foram informados. Qual é o último problema que nós percebemos aqui? Esse camarada tinha um intervalo de 45 minutos para refeição. E nós sabemos que numa regra geral eu tenho pelo menos 1 hora. Aqui aos sábados ele trabalhava 4 horas. A gente sabe que 4 horas, quem trabalha até 4 horas, cumpre a jornada de até 4 horas, não tem direito a intervalo. Então até que a gente não tinha problema em relação aos sábados, não. O problema que nós tínhamos aqui era de segunda a sexta, porque estávamos apenas com 45 minutos de intervalo. Pois bem, anotei para vocês que eu tenho direito a pelo menos 1 hora de intervalo. Se eu usufruir 45 minutos de intervalo, eu vou pedir horas extras. Quanto que eu vou pedir de horas extras? Vamos lá, galera. Você não pode pedir apenas os 15 minutos. Não. Você não pode pedir apenas aquilo que foi subtraído, que foi retirado. Não. Eu sei que faltaram 15 minutos para você ter o intervalo integral de 1 hora, mas para o direito do trabalho, para a súmula 437 do TST, você vai pedir o período integral. Então, se você não usufruía 1 hora de intervalo, você vai requerer 1 hora extra por dia. Então, se você não usufruía o intervalo integral de 1 hora, você vai requerer 1 hora extra por dia. Ok, galera? Tranquilo? Essa foi a informação que a FGV trouxe para a gente. Vamos para o gabarito. E aí eu vou no gabarito, volto nas questões para a questão para saber de onde que nós retiramos isso daqui. Então, vamos lá. Ó. Qual foi o gabarito da FGV? Vamos lá, ó. A FGV queria que você redigisse uma petição inicial. Então, ó, formato: petição inicial com endereçamento ao juízo de Manaus, Amazonas. Uma das primeiras informações que nós retiramos da questão, você lembra, e eu frisei isso daqui, que ele trabalhou na empresa que estava situada em Manaus, logo trabalhou em Manaus, local da prestação de serviços é o local do ajuizamento dessa ação. Perfeito? Então, vamos ali ajuizar a ação em Manaus. Depois, galera, vamos aqui, ó, identificação de autor e ré, ou seja, qualificação. Então, vamos colocar a qualificação. Vou voltar lá no problema. Qualificação, galera. Qualificação já foi dada aqui, ó, de bandeja pra gente. Olha a qualificação sendo dada de bandeja pra gente aqui. Nimbus S.A., situada na rua tal. Aqui está a qualificação. Vou ser chato e vou falar novamente. Você não vai inventar nenhum dado que não conste dessa qualificação.
A própria FGV, no final da questão, falou, ó, não invente dados, não invente fatos, não traga nada que não contenha ali na nossa questão, ok? Então, nós temos essa qualificação. Então, ó, identificação do autor e réu aqui. Reintegração, galera, ó, primeiro pedido nosso aqui, reintegração. Por que que é o primeiro pedido? Porque nós vamos requerer essa reintegração liminar. Nós vamos requerer liminarmente a reintegração desse empregado. Por que que ele vai ser reintegrado? Lembra que ele é deficiente e ele foi demitido. E ele ficou sabendo que não foi contratado um outro deficiente. E eu falei para vocês que quando eu demito um deficiente, eu tenho que contratar outro para o seu lugar. Se eu não contrato esse outro deficiente, eu torno nula a dispensa daquele anterior. Então, peço a reintegração. Onde é que eu vou encontrar isso daqui, galera? Como eu falei, era uma situação mais delicada, mais difícil, tanto que foi a primeira vez que isso caiu na OAB. Realmente um pouquinho mais difícil aqui. Então, ó, nós vamos falar, ó, deverá ser requerida a reintegração ao emprego, porque a dispensa de portador de deficiência não se fez acompanhada da contratação de outro em condição semelhante, violando o artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213 e o artigo 36, parágrafo 1º do decreto que regulamenta a lei. Depois a gente vai ver o seguinte, galera. Se eu coloco um deles, já está ok. O decreto é mais difícil de achar. A Lei 8.213 ela é mais simples de ser encontrada porque é uma lei federal, é uma lei que a gente utiliza muito no direito previdenciário, então é até mais fácil de ser encontrada. Então, bastaria o artigo 93, parágrafo 1º da Lei 8.213. No gabarito da FGV, na pontuação, vocês vão ver que muitas vezes eles falam assim, menção ao artigo tal, ou artigo tal, ou súmula tal, ou OJ tal. Se você coloca uma informação, se você coloca um dos dispositivos, você já pontua e é o que nos interessa. A gente não precisa fazer a peça mais perfeita do mundo, porque não é competição de peça processual. Na verdade, a gente tem que passar, a gente tem que ser aprovado, ok? Então, ó, depois desse pedido, segundo pedido, dano moral. Por que nós vamos aqui requerer dano moral, pessoal? O seguinte, ó, deverá ser requerido o pagamento de indenização em virtude do monitoramento indevido do e-mail pessoal do trabalhador, ferindo a intimidade, conforme o artigo 5º 10 da Constituição e os artigos 21, 186, 927, todos do Código Civil Brasileiro ou súmula 392 do TST. Então percebam que a FGV aqui ela é até bacana com a gente porque ela traz uma série de possibilidades. Pode ser o artigo 21, pode ser o artigo 186, pode ser o artigo 927, pode ser a súmula 392 do TST, artigo 5º 10 da Constituição. Se você fizer menção a um deles, está valendo, tá ótimo, galera. Essa súmula 392 do TST, ela é importante porque ela diz que é competência da Justiça do Trabalho processar e julgar as ações que versem sobre indenizações, dano moral, dano material, quando decorrentes ali do vínculo de emprego. Então, eu posso ir à Justiça do Trabalho, ela é a competente para esse tipo de ação. Eu quero ali dano moral, eu quero dano material, eles estão relacionados ao vínculo de emprego, então a competência é da Justiça Trabalhista. Perfeito? Depois, nós pediríamos o quê? Devolução dos descontos. Quais foram os descontos indevidos? Galera, deverá ser requerida a devolução do desconto efetuado a título de contribuição confederativa, pois o trabalhador não era sindicalizado, conforme súmula 666, precedente normativo 119
ou OJ 17 da SDC. Na época nós não tínhamos, agora nós temos a súmula vinculante 40 do Supremo. Se a prova fosse aplicada hoje, nós colocaríamos ali também a súmula vinculante 40 do Supremo. Galera, aqui nós temos possibilidades. Eu estou ali analisando, olhando no meu sumário, no meu índice da CLT, do Vadmecum, achei precedente normativo, achei ali OJ, súmula. E, Bruno, eu não achei precedente normativo, não tem problema. Se você colocasse só a súmula 666 do Supremo, estava valendo. Se você colocasse só a súmula vinculante 40, estava valendo. Só o precedente normativo está valendo, só o OJ estaria valendo. O gabarito traz uma possibilidade, ok? Nisso daqui eu sempre falo que a FGV ela é bem correta. Se a gente pode fundamentar com base em 3, 4 dispositivos, colocando um deles, eu já tenho a minha pontuação garantida. Na sequência, vamos lá, o que eu vou requerer agora? Acúmulo funcional. Por que acúmulo funcional? Porque ele fazia tarefas que não estavam relacionadas ao trabalho dele, a função para a qual ele foi contratado, pessoal. Então, ó, nós temos aqui a seguinte informação. Então, acúmulo funcional. Deverá ser requerido um plus salarial pelo exercício da função estranha em parte do horário de trabalho com base no artigo 456, parágrafo único da CLT ou artigo 13 da Lei 6615 de 78. Provavelmente todos colocaram o dispositivo da CLT por ser mais facilmente encontrado no índice. Então, bastaria fazer menção ao artigo 456, parágrafo único da CLT. Pessoal, ó, só um detalhe aqui. Vou voltar um pouquinho só para falar sobre um detalhe aqui. A FGV colocou no gabarito o seguinte: petição inicial, formato, petição inicial. Mas isso não significa dizer que o nome da peça teria que ser petição inicial. Não, é só o formato dela. Porque nós geralmente colocamos o quê? Reclamação trabalhista ou ação trabalhista. Quando a gente está redigindo uma petição inicial, a gente fala que fulano de tal vem ajuizar, apresente reclamação trabalhista em face de fulano de tal, apresente ação trabalhista em face de fulano de tal. É assim, pode colocar assim que não tem problema. Qual é o formato da sua peça? O formato é uma petição inicial. Agora, o nome que eu dou a ela é outra história. Não tem problema. Ok, galera? Depois, vamos aqui na sequência. Horas extras. Por que eu vou requerer horas extras? Ó, vamos lá. Deverá ser requerido em razão da pausa alimentar parcialmente concedida, o pagamento de 1 hora extra diária com adicional de 50% de segunda a sexta-feira, na forma da súmula 437, que eu falei para vocês, inciso 1º, e o artigo 71, parágrafo 4º da CLT. Então, ó, eu vou requerer 1 hora extra diária. Lembra qual era a história? Eu tinha apenas 45 minutos de um intervalo que deveria ser de 1 hora. Aqueles que pediram 15 minutos erraram, porque eu vou pedir a integralidade, vou pedir a hora cheia. Ok, galera? Depois vamos no encerramento aqui. O que ele faz no encerramento? Requerimento de citação, notificação do réu para contestação, procedência dos pedidos, indicação do valor dado à causa, aquele fechamento que nós temos, aqueles pedidos comuns de notificação do reclamado para apresentação de defesa em audiência, pedido de procedência dos pedidos, valor da causa, dá-se à causa o valor de, e aí, nesses termos, pede deferimento, local, data, advogado. Aquele nosso fechamento padrão de toda a petição inicial. Então, esse foi o gabarito escrito da FGV
nós vamos agora para o gabarito gráfico, digamos assim, com as informações, com as pontuações. Porque, por enquanto, eu sei que a peça vale 5, eu sei o que eu deveria ter formulado, os pedidos que eu deveria ter formulado, mas eu não sei quanto que vale cada um deles. Aí eu mandei para Manaus. Quanto que eu ganhei? Putz, errei, não mandei para Manaus. Quanto que eu perdi? Isso que nós vamos ver agora. Talvez fique um pouquinho pequeno, porque não tinha jeito, pessoal. Eu coloquei o maior possível, pode ter ficado um pouquinho pequeno ainda, mas eu vou lendo para vocês. Como é que é feita a distribuição dos pontos? E uma observação aqui, ó, simples citação legal ou jurisprudencial não credencia pontuação. Ou seja, você não vai dizer simplesmente que faz jus ao dano moral nos termos do artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Não. Faz jus ao recebimento de dano moral, tendo em vista que teve o seu e-mail pessoal ilicitamente fiscalizado pelo empregador, violando o seu direito de intimidade, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Ponto. Fechou. Você falou do dano moral. Você vai ganhar a pontuação do dano moral, ok? É assim que a gente vai redigir sempre. Então, vejam. Dentro da distribuição dos pontos, petição inicial com endereçamento ao juízo de Manaus, ó, 0,10. Então, mandei para Manaus, 0,10. Aí a gente tem toda aquela preocupação, às vezes, quando a gente está estudando, principalmente, a gente tem aquela preocupação toda em saber como é que eu redijo. Excelentíssimo senhor, doutor juiz, excelentíssimo juiz do trabalho, excelentíssimo juiz da vara do trabalho. E aí depois a gente percebe que, na verdade, isso não influencia muito. A gente não tem uma influência tão grande nisso daqui. O que o examinador vai olhar é se você mandou para Manaus. Mandou para Manaus, 0,10 para você. Então, o que a gente geralmente faz? A gente decora, a gente grava a forma mais simples que existe. Ou mesmo uma preferida nossa. Ah, não, eu vou redigir sempre assim. Excelentíssimo juiz da vara do trabalho de Manaus, Amazonas. Ponto. Ganhei o meu 0,10, ok? Pessoal, é só 0,10. Beleza, 0,10 reprova. Já tive aluno que ficou com 5,9. Reprovado. Recorreu. 5,9, reprovado, teve que fazer novamente por causa de 0,10, então não vamos desperdiçar nenhum ponto aqui. Então, endereçamento, que é um ponto importante da nossa petição inicial, mas que recebe apenas 0,10. Identificação do autor e do réu, galera. Fez aquela qualificação do autor, 0,20, do réu, mais 0,20, ó, até 0,40. O que você fez para receber 0,40, sendo bem sincero? O que você fez? Você copiou. Você copiou. Posso até voltar lá. Vamos lá de novo. Você copiou isso que está em amarelo. Por ter copiado isso que está em amarelo, você recebeu 0,40. Ok? Então não vamos ficar com preguiça. Depois, vamos lá. Agora começando a falar das matérias meritórias, digamos assim, ó, elas valem 0,8 cada uma. Então perceba que eu tenho 5 aqui, ó, 4 pontos. O coração da petição inicial, 4 pontos. Então, ó, vou pedir a reintegração porque a dispensa do portador não foi acompanhada de contratação de outro em condição semelhante. Beleza. Se eu pedir a reintegração, 0,60. Rapaz, eu não achei nenhum dispositivo que falava isso. Eu ouvi falar uma vez na minha vida, eu tinha aquilo na cabeça que eu só posso demitir um deficiente se eu contratar outro, mas eu não achei nenhum dispositivo legal. Mas você já ganhou 0,60. Se você, além de dizer do direito à reintegração,
que o direito estava previsto no artigo tal, aí você receberia mais 0,20. Então, indicação do artigo tal ou do artigo tal mais 0,20, ok? Um ou outro. Não precisa se preocupar em achar todos os artigos do mundo, não. Depois, indicação de dano moral em virtude do monitoramento indevido do e-mail pessoal trabalhador, ferindo a intimidade. Beleza, 0,60. Falou isso aqui, 0,60, indicou o artigo 5º. Ou um desses artigos aqui, 0,20. No outro gabarito, eles até esqueceram de colocar aqui, ó, a súmula 392 do TST. Colocou também 0,20, eles até esqueceram aqui. Depois, a devolução do desconto de contribuição confederativa porque o trabalhador não era sindicalizado, 0,60. Indicação da súmula do Supremo, ou precedente normativo, ou OJ, mais 0,20, ok? Depois, plus salarial pelo acúmulo de função em parte do horário de trabalho, em 0,60, indicação do artigo 456, parágrafo único, ou o artigo tal, ou o artigo 8º da Lei 3.207, mais 0,20. Uma hora extra com adicional de 50%, parcialmente concedido, 0,60. Indicação da súmula 437 ou artigo 71, ok? Requerimento de citação, notificação do réu para contestação, 0,10. Procedência dos pedidos, 0,20. Indicação do valor da causa, 0,10. Vocês estão percebendo que aquele encerramento tem um peso grande. Aquele encerramento simples que você já está habituado, que já está na sua cabeça, que já está decorado, tem um peso importante, 0,40. Só de pedir a notificação para apresentação de defesa na audiência, só de pedir a procedência dos pedidos, que é um pedido padrão ali no final, vou pedir a procedência de tudo, depois de formular todos os pedidos, vou pedir a procedência de todos eles e a indicação do valor da causa, 0,40. E depois, para finalizar, aquela menção ao fechamento da peça, data local, advogado, OAB, número, sem dizer qual é a data, qual é o local, quem é o advogado, qual é o número da OAB. Simplesmente colocando isso, daqui eu recebo mais 0,10. Aqui nós finalizamos, galera, petição inicial. Então a gente já sabe qual é a estrutura básica, já sabe identificar, já sabe como que a FGV vai cobrar de vocês, qual é a história que a FGV vai narrar. Vamos trazer, nós já conhecemos o gabarito dela, ok? Deixa eu ver se eu coloquei uma outra petição inicial para a gente. Não, já coloquei a contestação. Salvo engano, na contestação que eu coloquei duas para nós vermos aqui, já que tem tempo que não cai contestação, pode ser que eles cobrem de vocês. Ok, galera? Então, vimos petição inicial.